paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, começávamos na semana passada esse programa de formação bíblica abordando o texto da Bíblia e dizíamos que há todo um esmerado, criterioso e extenuante até trabalho de identificar qual o texto que mais se aproxima do original. Eu dizia que nós temos mais de 5.000 manuscritos sobre a Bíblia e apenas 1 em cada 1.000 apresentam dúvida quanto à redação e 1 em cada 200 dúvida de sentido. Isso é inigualável no mundo antigo, onde não há originais, mas somente cópias. É a razão pelo qual chega a nós, então, cópias. Eu dizia que os documentos mais antigos do Novo Testamento são os papiros do século II e os códices que estão no Vaticano e outros do século IV. Do Antigo Testamento descobriu-se apenas no ano 1000 em Leningrado, na Rússia, mas depois se descobriu também no mosteiro de Qumran, dos anos 164 a 135 a.C. Hoje nós vamos falar no cânon. A pergunta é a seguinte: por que esses livros, exatamente esses, e não outros na Bíblia? Quando nós ouvimos falar em apócrifos, ouvimos falar, e quem conhece sabe, que se eu tomar uma edição dos apócrifos do Antigo e do Novo Testamento, a cada um equivale ao volume de 2 Bíblias, pelo que se sabe até o momento, dos livros que não entraram na Bíblia, mas são livros do judaísmo e do cristianismo. Daí entra então a palavra cânon. Cânon significa os livros que entraram na Bíblia, e vem do grego, cânon. Era uma régua para medir terras e dividi-las, portanto, para medir o que entra e o que sai na Bíblia. Até o século III, cânon designava substancialmente a regra da fé, o que era na medida de acreditar, em referência à Escritura. No início do século IV, essa palavra passa claramente a referir o elenco normativo dos livros sagrados. Quais livros? Concílio de Laodiceia, na Frígia, em cerca de 360, se lê no cânon 59. Na Assembleia, não devem ser recitados salmos privados ou livros não canônicos, mas apenas os livros canônicos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. E dá, lá no número 60, qual é o elenco, quais são esses livros. Então, a partir de então, cânon é a lista dos livros admitidos pelos cristãos. Mas há livros que não entram. Por exemplo, se nós olharmos, o que são livros deuterocanônicos e protocanônicos para os cristãos, são aqueles livros que, por exemplo, os deuterocanônicos são aqueles que entram no nosso cânon, mas não foram admitidos pelos judeus e depois pelos luteranos. Judeus e luteranos não aceitam 7 livros no Antigo Testamento, que são Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Baruque, a carta de Jeremias, que está no livro de Baruque, capítulo 6, Eclesiástico, ou Siraque, o livro da sabedoria, além de algumas seções escritas em grego em Daniel, capítulos 13 a 14 do livro de Daniel, e Esther, capítulo 10, versículo 4, a 16, versículo 24. Para os católicos, chamam-se protocanônico aqueles que não são deuterocanônicos, ou seja, aqueles que são aceitos também pelos hebreus ou judeus e luteranos. Apócrifo para nós, aliás, para os luteranos, corresponde aos livros que nós chamamos de deuterocanônicos. Para nós, apócrifos são aqueles que não entraram na Bíblia. Para os luteranos, no Novo Testamento, aceitou-se também alguns livros que depois, em Lutero, aceitos, mas negados por alguns luteranos alemães. Não se aceitou Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse.
No século XVII, os próprios luteranos retornaram ao cânon tradicional, aceitando todos os livros. Mas o Lutero havia classificado os livros em ordem de importância, antecipando assim a moderna discussão do cânon dentro do cânon que nós vamos ver mais adiante. A partir de Kesema, de luterano, adianta o que se diz, achou-se que alguns livros, algumas partes, alguns trechos dos livros são mais canônicos que outros, e na medida em que correspondam a diversos critérios, principalmente ao critério da salvação pela fé, que é o critério máximo de Lutero, que se encontra na Carta aos Romanos. Para os apócrifos, são os livros que não entraram no cânon. O que nós chamamos de apócrifos, os luteranos chamam de pseudepígrafos, que é uma lista enorme. Eu tenho os livros, equivale a 2 Bíblias no Antigo Testamento e 2 Bíblias no Novo Testamento no seu volume. A questão vai longe. Já no ano 130 a.C., o livro do Eclesiástico, ou Siraque, no capítulo 1, versículo 7 a 9, 25 a 35, nos dá um esboço do cânon do Antigo Testamento. Fala em lei, profetas e outros escritos. Esses outros escritos podiam ser os sapienciais. A lei, ou 5 livros da Torá, ou o Pentateuco para nós, já constituía uma entidade bem definida, provavelmente desde os tempos de Esdras, que viveu lá, então lá pelos anos 538 a.C., com os persas. Isso está no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 1, depois versículo 25 e 26. Também em Neemias, capítulo 8. O mesmo pode-se dizer dos profetas. A coleção já era completa pelo ano 180 a.C., segundo o livro do Eclesiástico, capítulo 54 a 50. Então, o que nós temos? Quanto aos escritos, né? Ou seja, os outros que não são lei nem profetas, não oferecem uma lista, o livro do Eclesiástico. Né? Mas, personagens como Esdras, Esther e Daniel, embora inclua entre eles o livro do seu avô, o Eclesiástico, precisamente o Eclesiástico, mostra que Macabeus é um pouco posterior, menciona apenas a lei e os profetas, sem mencionar os escritos. Existe uma hipótese, que a Bíblia grega traduzida em Alexandria, chamada por nós de 70, a lenda é que 70 sábios teriam traduzido os livros, ao mesmo tempo, e todas as traduções foram iguais, tendo sido feitas originalmente. Essa lista é mais uma lenda, e se baseia numa lenda de um sujeito chamado Aristeia, que relata essa lenda da criação da Bíblia das 70, que existe até hoje. Né? Hoje também se estuda a Bíblia grega e o Novo Testamento estudou pela Bíblia grega de Alexandrina, mas lá não existia um cânon. Flávio Josefo, historiador do judaísmo no século 1 e 2, vai dizer que existe um cânon palestinense, ou seja, na Palestina existia um cânon, né? Mas isso não é provado. A hipótese mais forte é que um cânon do Antigo Testamento foi estabelecido na cidade de Jamnia, nas margens do Mediterrâneo, em Israel, nos anos 90 a 100 depois de Cristo, no período de Gamaliel II ou Eleazar ben Azaria, que eram os líderes do judaísmo naquela época, mas não existe provas que ali tenha sido escrita a lista definitiva dos livros sagrados dos judeus. Então estamos aí meio num mar meio movediço, num terreno movediço. Junto aos cristãos, passando para o Novo Testamento, Lucas capítulo 24, versículo 44, menciona a lei, os profetas e os salmos. Né? Mas também no Novo Testamento há alusões explícitas aos deuterocanônicos. No livro de Sabedoria é citado em Romanos capítulo 1, versículo 19, e em Hebreus 8 a 11. Tobias é citado em Apocalipse, capítulo 8, versículo 2. O segundo livro de Macabeus é citado em Hebreus, capítulo 11, versículo 34.
Mas isso ainda não resolve, porque o Novo Testamento também cita apócrifos, que não entraram na Bíblia. Ele cita Salmo de Salomão, 1 e 2 Esdras, 4 Macabeus, Assunção de Moisés e Enoque, por exemplo. Das 350 citações do Antigo Testamento no Novo, quando o Novo cita o Antigo Testamento, cerca de 300, entre 350, corresponde à versão grega dos 70. Mas a própria 70 já reflete a ausência de um cânon, não havia algo firmado e lá estabelecido nitidamente. Se a gente passa por os primeiros séculos, naqueles que nós chamamos os padres da igreja, então temos a Didaqué, que cita Eclesiástico e Sabedoria, Clemente Romano cita Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Daniel e passagem de Esther grego e assim por diante. Então eles citam esses livros considerados deuterocanônicos, mas também apócrifos, como o livro de Enoque. Então é sinal que ainda não está fixado um cânon. Até o Concílio de Trento há uma certa oscilação. Provavelmente em Hipona, no ano 393, e Cartago, Hipona na África, Cartago na Turquia, em 397, a Igreja Ocidental aceitou o cânon também deuteros canônicos rejeitados pelos hebreus. Mas também no século IV, alguns padres do Oriente, como no Ocidente, optaram pelo cânon restrito dos hebreus, ou seja, aqueles que não aceitavam o cânon amplo dos cristãos. Esses eram Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Gregório, Nazianzeno e Rufino. O próprio São Jerônimo, que é o patrono da Bíblia na Igreja Católica, que fez a tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata, traduziu também Tobias e Judite, não aceitos pelos judeus. Traduziu também no apêndice à sua Bíblia, traduzida do hebraico, suplementos gregos de Esther e Daniel, que não entravam no cânon na lista dos hebreus. Mas deixou de traduzir os demais deuterocanônicos. Então ele não fez uma tradução completa. Com isso, ele não pretendia absolutizar seu ensinamento contra aquele que era comum na igreja que ele respeitava, mas seu prestígio não deixou de exercer influência também posteriormente no Ocidente, na Idade Média, e mesmo até o Concílio de Trento, quando se define por todo sempre quais são os livros. Concílio de Florença, em 1441, aceitou o cânon mais amplo, que inclui os deuterocanônicos, mas é somente no Concílio de Trento, na sessão de 18 de abril de 1546, definiu solenemente para sempre o cânon mais amplo. Quem não reconhecesse o cânon seria, a partir daí, excomungado. E lá em Trento, em 1546, se utilizou 2 critérios. Eram aqueles livros que eram lidos na igreja, portanto, era a questão da fé da igreja, exercida durante os séculos, e a presença na versão antiga da Vulgata, traduzida por São Jerônimo. Nós fazemos agora um breve intervalo e voltamos logo a seguir, lembrando então que é muito importante para nós, e muitos perguntam por que esses livros e não outros, por que não entram os apócrifos na Bíblia, o que dizem os apócrifos. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo
revelação. Quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação. Quem tem Deus no coração. Então, dizíamos que em Trento se estabelece. E o Concílio Vaticano I, que foi ainda no século XIX, se refere explicitamente a Trento para cortar rente qualquer discussão sobre livros prótero e deuterocanônicos. Está tudo definido. Concílio Vaticano II diz que são escritos canônicos aqueles inscritos sob inspiração do Espírito Santo e que foram confiados à própria Igreja. Qual é o critério do Concílio Vaticano II? É a sagrada tradição o critério definitivo. Aquilo que a tradição na Igreja conduziu durante os séculos como válido. Meu professor em Roma, professor Shekel, dizia que a tradição é a nave pela qual navega a palavra de Deus. E nós sabemos na tradição quais são exatamente os livros sagrados. Nesse tríplice critério agora. A inspiração pelo Espírito Santo, que tem a Deus por autor e confiados à própria Igreja, ou seja, a tradição da Igreja. São esses os livros canônicos da Igreja. No entanto, nem tudo está resolvido. Nós vamos ver, sem nos delongar demais na história, apenas citando que houve um grande debate. Um grande debate é que nós não podemos nem imaginar em concílios, em sínodos sobre o cânon da Igreja. Porém, enquanto a Igreja reconhece a lista de livros da Vulgata e aqueles que a tradição da Igreja nos conduziu, há alguma questão provocada entre os nossos irmãos luteranos. Por exemplo, textos como João 5 a 14, 1 João 5, 7 a 8, estão ausentes nos melhores manuscritos da Vulgata, mas estão presentes na Vulgata Cisto-Tridentina, e houve ainda no século XX, no final, lá pelos anos 1990, uma revisão da Vulgata feita em Roma pelos monges beneditinos, bem perto de onde morávamos, ali no Colégio Pio Brasileiro. Qual é o critério da teologia protestante que é diferente da nossa? Lutero discernia e defendia diversos graus de autoridade dos livros do Novo Testamento. E os seus sucessores, como Zahn, vai referir que o critério do cânon é a edificação desempenhada pelas comunidades cristãs nos escritos apostólicos. Von Harnack vai dizer, ainda no século XIX, que os carismas eclesiásticos que teriam levado a considerar os livros inspirados escritos sob seu impulso. Barth, que é o grande teólogo dos luteranos, ainda do século XX, afirma que a fixação do cânon como regra de fé é a obra da Igreja por volta dos anos 400. E Kuhlmann, outro luterano, colega, parece dar maior consistência ao cânon como ato da Igreja. Nós já vimos qual é o critério da Igreja Católica. Problema se estabelece quando pode-se ver que já nos escritos do Novo Testamento se aponta e se descobre alguma referência segura aos ministérios da Igreja e à autoridade da Igreja. Isso vai se chamar no Novo Testamento a teoria do cânon, ou seja, dentro do cânon haveria aspectos mais aceitáveis e confirmados, outros menos aceitáveis. Então surge o conceito do protocatolicismo por von Harnack,
que morre em 1930, descobrindo que no Novo Testamento já existe estágios iniciais do sacramentalismo e da hierarquia dos ministros ordenados, enquanto que os luteranos aceitam apenas 2 sacramentos, batismo, né, e a Eucaristia. Então, dizem eles que aquilo que se refere ao protocatolicismo é uma degeneração católica do século II, onde se consumou o pecado original entre o helenismo e o cristianismo. Bultmann, grande exegeta luterano, vai afirmar em meados do século passado que o catolicismo remonta já ao Novo Testamento, ou seja, um luterano reconhece o catolicismo no Novo Testamento. A partir daí, inclusive, se descobre que nas cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, encontra-se a passagem do ofício carismático ao ofício institucional em sentido católico. A partir daí, então, há 2 opções. Ou aceito uma parte do Novo Testamento, não toda com a mesma autoridade, ou eu renuncio e troco de igreja. Foi o caso, por exemplo, de Schlier, que era teólogo anglicano e que passou para a Igreja Católica quando não mais pôde negar os aspectos já do Novo Testamento nos sacramentos e nos ministérios, nesses livros. Então, o que nós sabemos? Tá? O que nós sabemos, é que talvez a Igreja Católica tenha defendido na história, segundo um dos assessores do Concílio Vaticano II, os aspectos ligados à hierarquia. Mas nunca excluímos uma parte da revelação, porque isso seria heresia. Nunca a Igreja Católica excluiu uma parte da Bíblia. Congar, que é um dos grandes teólogos do Concílio Vaticano II, vai dizer que nós corríamos o risco de nos tornar uma teologia da hierarquia. Mas, por outro lado, isso exige o risco de esquecer a decisiva contribuição da fé que o sacramento pressupõe, como também do evento pessoal na vida e na história consequente do sacramento. Não basta aquele depósito da fé, aquela doutrina fixada, mas importa a sua vivência. Então, o Espírito Santo na Igreja, como lembram os ortodoxos, e os carismas, como lembram os protestantes, são muito importantes. Não esquecer a ação do Espírito Santo no cânon, na Bíblia, e os carismas, como nos lembram os luteranos. Não é apenas a hierarquia que o cânon defende os carismas, defende o Espírito Santo, defende o conjunto da fé. Isso provocou nesse debate, inclusive, a consequência do afastamento de um grande teólogo católico, Hans King, que começou o debate com os luteranos. Ele diz que a verdadeira causa da pluralidade das confissões não é o cânon, mas a heresia que dissolve a igreja, enquanto os luteranos dizem que a grande causa é que o Novo Testamento já pressupõe a diversidade de igrejas. Vamos então aqui refletir, que nós, católicos, temos a lista dos livros, que na tradução ecumênica da Bíblia, chamada em português TEB, feita com católicos, luteranos e outros protestantes, aceita esses deuterocanônicos e os coloca no fim da lista dos livros. Hoje o debate é menos acirrado e não há por que nós estarmos, então, num clima ecumênico, estar nos degladiando, nos opondo e lançando, então, conflitos, lançando, inclusive, comunhões, lançando interditos aos nossos irmãos. Nós trabalhamos naquilo que é comum, porém, há que reconhecer, somos diferentes. O diálogo não deve dissolver a diferença, mesmo nos sacramentos. Quando digo, fazei isto em memória de mim, isso é o meu sangue,
significa o sacrifício de Cristo, significa o sacramento que nós aceitamos, significa a entrega de Cristo na cruz que se reproduz na missa. Há diferenças. Para os luteranos não existe esse sacrifício, não existe esse sacerdócio, porque a interpretação desse texto é diferente. Então, que possamos crescer no nosso debate e que possamos compreender e evoluir. Na próxima vez, então, terminando o nosso programa de hoje, nós vamos abordar um tema que é a inspiração da Bíblia. O que significa o livro da Bíblia ser livro inspirado? Ou seja, escrito sobre a inspiração do Espírito Santo. Podem haver livros inspirados noutras religiões, noutra igreja. Pode haver livros inspirados noutros escritos da própria igreja? É a pergunta para a próxima vez. Então já vimos o texto da Bíblia a vez passada, o cânon, a lista dos livros da Bíblia hoje. Vamos ver na próxima vez a inspiração na Bíblia. A todos um bom fim de semana e que os deuses os acompanhem e cresçamos antes de tudo na fé, não apenas na doutrina, que é importante, principalmente nos últimos livros do Novo Testamento, onde devemos já guardar a doutrina, o depósito da fé. Tenham todos, então, um bom fim de semana, uma boa tarde, uma boa noite. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.